Se o restaurante pode ser excelente a ponto de ganhar uma estrela Michelin, por que que a gente não pode levar essa excelência para nossa vida? Hoje no Shot Matinal a gente vai conversar um pouco sobre o que que é essa premiação chamada Estrela Michelin, como que funciona para os restaurantes ganharem essa estrela, qual que é os critérios de avaliação, e como que a gente consegue aplicar essa metodologia, toda essa essência do que é ser um restaurante Michelin nas nossas vidas e nos nossos negócios. Então, bora lá. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Shot Matinal comigo, Larissa Jans. Hoje a gente vai falar de um dos temas que eu mais sou fã. Se você me conhece um pouco mais ou se você acompanha esse podcast há um pouquinho mais de tempo, você sabe que eu amo falar de comida. Comida, assim, é uma coisa que me traz um prazer que eu não sei explicar pra vocês. É algo assim, algo o meu marido que fala, assim, eu literalmente programo minha vida ao redor de refeições, ao redor de comida. Eu programo viagens, ao redor de restaurantes que eu quero visitar. Então esse tema, falar sobre restaurantes Michelin, é uma coisa que eu amo falar sobre, e quem sabe no futuro não vou até explorar um pouco mais do lado, né, meio crítica gastronômica aqui. Mas por que que eu decidi falar um pouco sobre isso? Recentemente, eu fiz uma viagem agora, menos de um mês atrás, para Miami, e eu fui em um restaurante que tem 2 estrelas Michelin. Eu já fui em uns eu sei que é meio soberbo isso, mas eu vou falar. Eu já fui em alguns restaurantes que têm estrela Michelin ao redor do mundo, e pra mim é muito importante, assim, quando eu faço uma viagem, uma das primeiras coisas que eu faço, e eu tenho esse acordo com meu marido de que a gente vai, eh, ter essa experiência, a gente vai investir um pouco mais, porque acaba, querendo ou não, sendo um investimento um pouco maior, pra poder jantar, almoçar, enfim, em restaurante que tenha estrela Michelin. Por quê? O restaurante em si, que ganha uma estrela Michelin, tem N motivos, né, a gente vai falar um pouco aqui do porquê que ele ganha, mas ele é uma experiência gastronômica absurda, assim, absurda. Não só gastronômica, mas muitas vezes o ambiente é super pensado, enfim, o todo, às vezes desde o momento que você faz a reserva, você já tem uma experiência ali. E pra mim essas experiências são muito importantes. Elas são mais importantes às vezes do que visitar tal lugar ou tal ponto turístico. É importante ir nesses restaurantes do que, né, ter tudo isso. Então, eu tive essa experiência agora, né, em Miami, de ir num restaurante chamado El Cielo, e ele tem toda uma cozinha inspirada na Colômbia. Ele tem a versão dele na Colômbia, então ainda não fui pra Colômbia, então vou ter que ir um dia. E o chefe abriu uma casa em Miami, estão abrindo inclusive uma casa em Nova York. Eu decidi visitar, porque eu sou apaixonada pela culinária latina, e tinha as recomendações muito boas, falei: "Amor, vamos", e nós fomos. E gente, foi, assim, uma experiência surreal, acho que uma das melhores experiências gastronômicas que eu já tive na minha vida. E talvez quando as pessoas pensam em Michelin Michelin ou restaurantes chiques, elas pensam em pratos muito pequenos, né, aquela coisa da gastronomia molecular. E esse restaurante que a gente foi, em específico, ele tinha 18 tempos. Então imagina gente, são 18 etapas, vão vir 18 pratos na sua mesa para você comer. Então é óbvio que vai ser pequeno, né, o que talvez a maioria das pessoas acha: "Nossa, eu vou ficar com fome". Não gente, já chegou acho que no 14 eu já estava assim ó, eu não aguento mais, eu olhei para meu marido inclusive e falei: "Nossa, tô com sono", de tanto que eu tinha comido, e de tão maravilhoso que estava toda essa experiência. Diferente de muitos restaurantes que a gente já foi, que inclusive tem estilo Michelin, esse brincou até com um ponto sensorial. Desde o momento que a gente chegava, o momento que eles entregavam coisas pra gente lavar a nossa mão, os talheres vinham servido de acordo com como que seria o prato, se às vezes ele vinha extremamente gelado, o talher, às vezes vinha quente, às vezes não vinha talher pra você poder comer com a mão. A gente fez uma experiência, eu vou inclusive deixar o vídeo aqui enquanto eu vou falando, que era eles colocavam um bowl, assim, e derramavam chocolate líquido na nossa mão, e depois colocavam um granulado de café e cacau. Pra gente literalmente lamber a com a mão, assim. Então foi uma experiência muito louca, né, foi uma experiência muito diferente. E fazia parte ali, né, então toda a história, o storytelling em relação a cada uma das comidas, em relação a cada um dos ingredientes, né, o cacau é um ingrediente super importante da culinária colombiana. Então assim, todo restaurante Michelin, ele conta uma história, ele conta a história
do chefe, da gastronomia local, muitas vezes, ou ele conta muitas vezes sobre alguma ideologia. Então, né, tem chefes hoje revolucionários que estão reinventando a culinária vegana, e então tem todo um storytelling em cima disso. Tem chefes que estão sendo, como se fossem agentes da transformação em relação à produção de insumos locais. Então tem chefe inclusive no Peru, o restaurante se chama Central, que é um dos mais famosos, já ganhou inclusive como o melhor do mundo várias vezes, que o cara tem tipo um laboratório para ele explorar novos ingredientes, para ele explorar maneiras de fazer esses novos ingredientes. Se ele vai fazer uma espuma, se ele vai fazer um líquido, se ele vai fazer um aroma, se ele vai fazer o quê, misturado com semente tal, com planta tal. E ali no Peru, inclusive é um restaurante que eu quero muito ir, gente. E ali no Peru ainda tem toda uma questão amazônica. Então assim, sim, não é só senta e come, tem todo um por trás. E aí, vamos falar primeiro, né, da onde que surgiu, a estrela Michelin. Como que surgiu isso? Da onde surgiu essa premiação? Então você tá falando: "Ah, Michelin é tipo pneu". Sim, exatamente igual o pneu. O guia Michelin, ele começou com a Michelin, né, a fabricante de pneus, e ela queria fazer com que as pessoas viajassem um pouco mais. Então ela criou esse guia, lembra naquela época que a gente tinha, tipo, revistas e tal, e ela começou a classificar alguns restaurantes ali na França, justamente indicando as pessoas a irem ou não naqueles restaurantes, né, e aí as pessoas iam ticando, tipo: "Ah, eu já fui nesse, já fui nesse". Então, eu tô com a minha colinha aqui, e eles colocaram assim, a classificação era a seguinte: se o restaurante tinha 1 estrela, é porque valia a pena parar pra comer. Se o restaurante tinha 2 estrelas, é porque valia desviar o caminho, e 3 estrelas é porque valia a viagem inteira só pra ir lá comer nesse restaurante. E obviamente que daí, né, extrapolou a França, enfim, estamos no mundo inteiro, tem restaurantes no mundo inteiro, inclusive, aqui no Brasil, aqui tem estrela Michelin, em Curitiba ainda não, infelizmente, mas a gente tem em Rio e São Paulo. Acho que quando a gente pensa num restaurante de estrela Michelin, a gente tem que considerar essas classificações existem até hoje, né, de você ter uma, 2 ou 3 estrelas. A gente tem mais de 3.500 restaurantes no mundo inteiro que tem, mas a gente tem 142 restaurantes que têm 3 estrelas. E assim, é uma premiação que você tem que sustentar ao longo do tempo, então não é uma coisa que você ganhou e forever and ever você vai ser 3 estrelas Michelin, não. É algo que você, ao longo do tempo, você precisa manter o padrão de qualidade. A gente já vai falar sobre o processo aqui de como que eles avaliam, mas você tem que manter o padrão de qualidade ali para você manter essas estrelas. Então, existem hoje 142 restaurantes no mundo que têm essas 3 estrelas. Vamos falar um pouquinho mais sobre como que é o processo de como que eles ganham essas 3 estrelas. Então hoje, como que é feita essa avaliação dos restaurantes, né? Ai, quem que pode se inscrever? Só pode se inscrever restaurante super formal. Não, qualquer tipo de restaurante pode se inscrever. Se você tem uma banca do Zé da esquina, você quer se inscrever no processo da Estrela Michelin, se inscreva no processo da Estrela Michelin. E como que é feita essa avaliação? Existem avaliadores que são anônimos, e eles comem nesse restaurante. A premiação ela é feita anualmente, né, quando você vai inclusive no restaurante Michelin, tá escrito lá, quando que ele ganhou, então qual ano que ele ganhou, aí 2024, 2025, foi em 1998, sei lá, tô chutando aqui. Mas então todo ano existem esses avaliadores anônimos que rodam o mundo, comendo nesses restaurantes que se inscreveram para a edição do Michelin daquele ano, e eles vão e eles comem mais de uma vez nesses restaurantes. Até porque assim, pode ser que um dia ele coma um prato, no outro dia ele coma outro prato, pode ser que num dia ele coma de um jeito, pode ser que num dia ele vá só ele, num dia ele vá mais uma outra pessoa, pode ser que num dia ele leve um grupo. E eles realmente são bem anônimos, não tem como saber, quem são, né, os avaliadores da estrela Michelin, justamente pra que, né, o restaurante não dê uma daquela de tipo: "Nossa, tô fazendo só por conta do avaliador". E aí, pegando aqui na minha cola, o que que esses caras, o que que esses avaliadores eles olham na hora de premiar ou não restaurante. Eles olham a qualidade dos ingredientes, o domínio do sabor e técnicas culinárias, a personalidade do chefe na cozinha, o valor pelo dinheiro e a consistência da experiência. E o que que justamente isso ensina pra gente, né? É que a excelência ela não vai ser sobre a perfeição, mas sobre justamente como que a gente se adapta aos detalhes e mantém a consistência nesses detalhes. Então esses restaurantes, principalmente a parte quando a gente fala aqui da qualidade dos ingredientes e domínio do sabor e técnicas culinárias, são restaurantes que buscam, como eu comentei com vocês ali do exemplo do Central de Lima, são, restaurantes que buscam ingredientes únicos, ingredientes frescos, ingredientes, eh,
que buscam ser inclusive um dos pontos que eles adicionaram, né, nessa visão de qualidade dos ingredientes, é de ser ter um trazer um fator de sustentabilidade. Então tem toda uma questão, assim, né, por trás, em relação à excelência daquilo que a gente está colhendo. Afinal, né, gente, você vai fazer uma salada, você pega uma salada em que você comprou, no mercado qualquer, uma alface e um tomate, versus você vai comer um orgânico, o gosto é completamente diferente. Assim, a textura desse alimento vai ser diferente, o cheiro desse alimento vai ser diferente. Então tudo isso influencia, e tudo isso é justamente pensando na excelência do resultado final. Aí quando a gente fala, obviamente, aqui do domínio de sabor, técnicas e personalidade do chefe, entra experiência. Entra você ter o máximo de experiência na cozinha, entra você ter experiências passadas, entra você, ter conhecimento, técnica para que você possa aplicar dentro da sua, culinária. E gente, eu já comi de tudo. E assim, acho que pra mim uma das experiências mais marcantes foi um restaurante Michelin que eu fui no México. Inclusive, a gente mudou a data da nossa viagem, porque é muito difícil conseguir reserva nesses restaurantes, a maior parte das vezes. E eles são super concorridos, a maior parte das vezes eles são pequenos, né, porque é um baita serviço, então você não vai colocar 35 mesas, você coloca ali 10, 12, né, e um ano inteiro querendo vir ver o teu restaurante. Eu fui num restaurante chamado Puyol, que já ganhou como o melhor do mundo, na cidade do México. E eles têm molê. Molê é como se fosse molho, só que um molho tem todo um picado dentro da cultura do México, que é um molho com caldo, que ele é feito, os ingredientes dependem da família que você veio, da região que você tá, da celebração, então tem um molho verde, tem um molho rojo, tem um molho negro, então tem cada um tem tipos de molhos para celebrações e coisas diferentes. E aí dentro desse Pujol, tinha um molho que estava ativo, ele estava o molho estava sendo feito há 10 anos. Eu lembro que aquilo pra mim, eu falei: "Meu Deus, cara", tipo, olha a cabeça dos caras, né, eles deixaram aquela como se fosse uma massa mãe, sendo feita e ela tá lá, ativa há 10 anos. E eles derivam, né, obviamente, fazem derivações dela, então pegam um pouquinho e usam, dentro da culinária. Então isso mostra muito da personalidade do chefe, domínio do técnico, né, dessa técnica de conseguir manter ali o molho, enfim, ativo, e aí em questão dessa qualidade dos ingredientes. Então acho que tem todo esse ponto que é super importante em relação à experiência, o quanto eles têm que entregar de excelência para conseguir chegar nessa premiação. Aí o valor pelo dinheiro, eu acho que é meio óbvio do que a gente tá falando aqui em relação a que não são restaurantes baratos, mas também, tem restaurantes que são mais baratos, como tem restaurantes que são bem mais caros, e muito por conta do preço que você tá pagando em relação aos ingredientes, à técnica, ao lugar, competitividade em relação a reservas, tudo em todo esse ponto. E aí por último aqui, é na consistência da experiência, é porque todo prato, gente, é impecável, é impecável. Vocês já assistiram MasterChef, vocês já sabem como é que é, mas é aquela coisa assim, é uma excelência, é uma visão e uma entrega muito consistente. Na mesa do lado, a entrega tá excelente igual. E todos os dias eles conseguirem manter essa consistência, é um negócio assim, é uma pressão muito grande, eu imagino que todos os chefes que ganharam o selo Michelin, que devam sentir muito essa pressão, mas que deve ser, assim, incrível. Só dos restaurantes que eu já fui, foi uma experiência sem igual, assim, não é você tá comendo arte, na minha opinião, você tá comendo arte. E aí como que a gente consegue fazer paralelo, né, de como que a gente consegue aplicar toda essa excelência, todos esses fatores que a gente acabou de conversar aqui, dentro da sua vida ou do seu negócio. Eu separei em 4 pontos. Acho que são 4 pontos que resumem bem. O primeiro ponto é você ser criterioso com o que você consome e o que você produz, né, fazendo essa analogia em relação até aos ingredientes, as técnicas e tudo mais, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais criterioso e saber filtrar um pouco mais, eh, as informações que a gente recebe, as informações que a gente produz, as amizades que a gente tem, né. A gente inclusive falou isso no último episódio falando sobre limites. Como que a gente está no trabalho, como que a gente consome, como que a gente produz no trabalho. A gente tem sido, né, tem buscado, hã, fontes excelentes, seja para tudo isso que eu acabei de falar. A gente tem realmente produzido essa excelência no trabalho, nas nossas relações pessoais, na nossa casa, né, a gente tem vou dar um exemplo, né, eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas extremamente arrumadas, inclusive para café da manhã, essas coisas assim, eu sempre sirvo a mesa bonita, eu não vou sentar e comer num pote de plástico. Eu vou colocar um prato, eu vou servir um talher, eu vou colocar um guardanapo, macio, e geralmente eu gosto de comprar os guardanapos todo emperequetado, quando não uso um guardanapo de pano. Eu não vou servir pote de embalagem de servida na mesa. E eu posso estar sozinha ou eu posso estar fazendo um jantar para qualquer um dos meus amigos. Esse é o padrão.
Então eu acho que quando a gente consegue colocar incutir esse padrão na nossa cabeça, de ser mais criterioso com o tanto que a gente consome, que a gente produz, a gente começa a alcançar um padrão de excelência um pouco maior e isso vira mais rotineiro na nossa vida. O segundo ponto é como que a gente aprimora as nossas habilidades. Então, assim, né, como os chefes, em que provavelmente todo ano eles buscam desenvolver cada vez mais, seja eles ou a equipe deles, o maquinário deles, enfim, eles provavelmente estão o tempo inteiro pensando: "Como que dá para isso aqui melhorar?". É claro que não precisa ser uma busca incessante pelo estado perfeito, porque a gente já sabe que na vida a gente nunca vai ter nada extremamente perfeito. Mas como que a gente consegue saber que a gente como que a gente consegue melhorar? Seja falando aqui do nosso trabalho, poxa, você como empreendedor, você como empresa, como que você avalia como que o teu cliente está recebendo o teu produto? Como que você, consegue pegar esse feedback e trazer para dentro do seu serviço, do seu produto? Se você está às vezes: "Putz, preciso melhorar aqui nas minhas finanças, preciso melhorar, no meu marketing", ou na sua vida pessoal: "Ah, putz, estou muito desorganizada, estou acordando muito tarde, não estou conseguindo fazer um monte de coisa". Cara, senta e olha o que que você precisa melhorar. Precisa, esse processo precisa acontecer, gente. Se não for um processo realmente intencional, ele não vai acontecer. A vida não vai, né, o famoso, a vida passa meio que por cima da gente. Se a gente não parar, sentar, olhar e realmente planejar as coisas, entender como que a gente pode melhorar. O terceiro ponto é você saber demonstrar a sua autenticidade. Eu peguei inclusive alguns exemplos aqui, dei uma lida antes né, sempre faço uma pesquisa antes de fazer aqui o short para vocês. E tem vários exemplos de casos de estrela Michelin que não alcançaram estrela Michelin, justamente por, às vezes, querer fazer uma coisa muito padrão, né, ou era o pratos excelentes, comidas deliciosas, ingredientes e técnicas muito boas, mas simplesmente não contavam uma história, não tinham autenticidade, era um negócio, tipo assim, blá, meio blasé. Então aqui tá a importância da gente conseguir trazer essa autenticidade de quem você é, para tudo aquilo que você faz, para aquilo que você, vive. Então conseguir fazer com que você seja única, na sua vida, no seu trabalho, não ser mais eu passo muito por essa dicotomia, às vezes, quando eu penso, às vezes, quando eu vou divulgar no Instagram. Ah, eu vou fazer todo modelinho igual todo mundo faz, vou fazer um reels igual todo mundo faz, desculpa o palavrão aqui, né, mas tô nem aí, já ia soltar o palavrão. Tô nem aí, vou fazer do jeito que eu quero e eu acho que é interessante assim, obviamente entendendo como o mercado faz, mas, pô, tem que ter um pouco de originalidade. Então acho que a gente precisa trazer esse conceito pra nossa vida de que você pra você ganhar esse prêmio da Silva Michelin, precisa ter autenticidade. Então como que você vai ter autenticidade na sua vida, no seu trabalho? E por último, a consistência importa mais do que momentos de perfeição. Então essas pequenas ações repetidas, elas geram grandes resultados. Então como eu comentei contigo, né, falei aqui: "Ah, eles vão servir prato, a minha mesa e a mesa do lado tá exatamente igual pra tá exatamente do mesmo jeito que saiu lá da cozinha, que o chefe ele envisionou há tanto tempo atrás, e eles não têm esse padrão. Então como que a gente consegue manter essa consistência, desde só olhar para "Nossa, eu preciso não, isso aqui não tá tão bom, eu vou mudar isso aqui, mas espera aí, ai não, não vou fazer agora. Ai, mas" eu acho que, a gente precisa começar a entregar mais, manter essa consistência de entregar e não quando eu digo entregar, gente, é tipo, cara, fazer. E às vezes a gente fica esperando o momento perfeito pra fazer as coisas, pra entregar as coisas e ele nunca vai chegar, ele não vai chegar. Assim como num restaurante que tá querendo a estrela Michelin, talvez se ele ficar buscando, nossa, aquele ingrediente tem que ser daquele jeito, nã-nã-nã-nã-nã, e talvez ele nunca consiga aquele ingrediente. O que que ele pode adaptar? Então, conseguir manter essa consistência é algo que vai justamente impulsionar e conseguir fazer ajudar a gente a conseguir trazer e aplicar mais essa excelência para o nosso dia a dia. E pra gente terminar, né, como conclusão, eu acho que é justamente essa reflexão que tem que ficar. Se o restaurante pode ganhar uma estrela por entregar algo incrível, por que que a gente não pode ser uma versão Michelin de nós mesmos? Qual é a versão Michelin de você mesmo? E aí, eu quero incentivar vocês a justamente aplicar um desses 4 conceitos que eu trouxe aqui no fim para vocês, para que vocês comecem a aplicar essa visão de excelência, e esse desafio também fica para mim aqui. Como que a gente consegue ser excelente na nossa vida e trazer esse padrão de excelência na nossa vida? É uma pergunta que só você vai saber responder, mas eu tentei dar aqui um pouco, né, do caminho das pedras, inspirado nessa premiação que é tão maravilhosa, tão gostosa. É isso, gente. Compartilhem esse podcast, né, no Instagram de vocês, sempre deixem um reels, TikTok ali também. Sigam aqui o canal, né, aqui no YouTube ou se você tá no Spotify,
Siga no Spotify para justamente vocês receberem um alerta de quando sair um novo episódio, que geralmente é na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Mas, e se você não ouviu os últimos episódios, estão assim, ó, maravilhosos. Tem que ouvir, volta ali, aqui do ladinho já deixei alguns pra você. É isso, gente. A gente se encontra aqui na semana que vem.